Por trás de uma personalidade alegre e extravagante, é difícil de acreditar que Ichibei Ryusubi esconde um lado sombrio e cruel, que é revelado gradativamente na série. Além de ser conhecido como monge que nomeia, capaz de controlar e manipular o nome de tudo, também é líder da Divisão Zero, considerada a unidade mais poderosa de Bleach. Neste vídeo, vou analisar todos os aspectos do personagem Ichibei e revelar seus verdadeiros objetivos em relação a Ichigo e ao futuro da Sociedade das Almas. Mas antes de começar, se você gosta do universo de Bleach, inscreva-se no canal para apoiar meu trabalho e continuar recebendo conteúdos como este. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Ichibei faz sua primeira aparição no arco final de Bleach, no capítulo 516. À primeira vista, ele pode não parecer muito poderoso ou influente, mas na verdade é responsável por nomear tudo na Sociedade das Almas, incluindo Zanpakuto, Shikai e até Bankai. Apesar de ser grande, careca e com uma longa barba preta, suas características mais marcantes são seus olhos vermelhos. Ele veste um Shihakusho preto de Shinigami, sob um manto branco de mangas longas da Divisão Zero, e usa um cordão de oração semelhante ao de monges. Inicialmente vemos ele como um personagem alegre que está sempre sorrindo, mantendo uma atitude positiva. Mas essa percepção muda rapidamente na luta contra Yhwach, onde começamos a perceber o quão sinistro é esse personagem. Apesar de manter uma expressão muito animada, Ichibei não é alguém com quem se deve brincar. Ele cumpre plenamente suas responsabilidades como líder da Divisão Zero e sua autoridade como Shinigami encarregado de proteger o Rei das Almas. Ele sorri constantemente durante suas batalhas, utilizando isso como uma tática de intimidação. Yhwach comenta isso no capítulo 606, observando que ele parece mais feliz depois que decidiu matá-lo. Ichibei reduz drasticamente o poder de Yhwach pela metade, pois não quer humilhá-lo completamente na frente de seus subordinados. Se ele o tivesse derrotado em seu poder total, algo que ele confia que poderia fazer, a reputação de Yhwach seria manchada. O Rei das Almas o concedeu um título muito poderoso, como monge que nomeia, e é ele o responsável por nomear tudo dentro da Sociedade das Almas, sendo o líder da Divisão Zero. Ichibei foi o primeiro Shinigami a evoluir sua Zanpakuto para o segundo estado de liberação, mesmo antes de nomear essa forma como Bankai. Ele se refere à forma evoluída de uma Zanpakuto como Shinuchi. Ele faz sua primeira aparição depois da Sociedade das Almas ser completamente destruída pelos Quincy's, após a morte do Capitão Yamamoto. Junto com os outros membros da Guarda Real, ele viaja para a Sociedade das Almas para se encontrar com a Goten 13. Quando Kyoraku pergunta por que ele está ali, ele responde que chegaram por ordem do Rei das Almas. Eles vieram para reconstruir a Goten 13. Mas além disso, Ichibei declara que Ichigo deve ser levado ao Palácio do Rei das Almas. Senjumaru aparece com várias esferas contendo vários Shinigamis feridos, assim como a esfera que contém a Bankai quebrada de Ichigo. Quando Ichigo pergunta por que estão levando ao Palácio do Rei das Almas, Ichibei responde que há um motivo diferente, dizendo isso com uma expressão séria. Esse motivo é revelado apenas no primeiro volume do light novel Kenfyo On-Road. Ichigo concorda em ir com eles após Ichibei revelar que, embora sua Zanpakuto não possa ser completamente consertada, ela pode ser restaurada para algo semelhante à sua forma original. Utilizando o canhão de Kukakushiba, eles seguem para o Palácio Real. Ao chegarem, Ichibei diz a Ichigo que ele deveria se orgulhar, pois não é todo dia que um Shinigami comum é permitido lá, mas se corrige, dizendo que não tem certeza se pode chamar Ichigo de um Shinigami comum. Quando Ichigo questiona sobre a necessidade de uma chave para entrar no Palácio Real, Ichibei explica que ao entrar na Divisão Zero, seus ossos são alterados pelo Rei das Almas, tornando-os a chave literal para o palácio. Ele menciona que existem duas maneiras para entrar no Palácio Real: ser permitido por escolha ou vir com a Divisão Zero. Aizen, por outro lado, tentou criar sua própria chave, ou seja, tentou criar uma Divisão Zero, usando seus poderes espirituais. Ichibei reaparece no capítulo 445, comentando sobre o processo de Hulk Hand e seu treinamento, e perguntando se gostariam de treinar com ele em sua sala interior. No capítulo 564, Ichibei revela a Hand que ele conhece apenas uma parte do verdadeiro nome de sua Bankai, e que sua Zanpakuto só revelou metade de seu nome. Ele se oferece para contar o verdadeiro nome de sua Bankai, explicando que recebeu essa habilidade do Rei das Almas. Descobrimos que ele foi o primeiro a criar o nome Zanpakuto, e que foi responsável por nomear Shikais e as Bankais, além de inúmeros fenômenos na Sociedade das Almas.
Ele conhece os nomes de todas as Zanpakutos, desde o momento em que um assalto é formada por Nimaya e entrega a um Shinigami, explicando como ele é capaz de dizer a Randy o verdadeiro nome de sua Bankai. Após o treinamento de Ichigo ser concluído, Ichibei reaparece no capítulo 555, dizendo a Ichigo que não precisa se preocupar se chegará a tempo para a batalha contra os Quincy's, pois eles já começaram a atacar a Sociedade das Almas há cerca de 3 horas. Isso faz Ichigo correr imediatamente para Sereitei. Quando Rikifune comenta sobre a força de Ichigo, Ichibei afirma que não é apenas uma questão de força, mas que ele cresceu em corpo e espírito, tornando-se um verdadeiro Shinigami. No capítulo 588, Ichibei sente que Yūrabara, Hachiwalth e Ishida chegaram ao Palácio do Rei das Almas. Após a chegada deles, Ichibei usa seus poderes para esconder o Palácio Real dos Quincy's. Yūrabara rapidamente o confronta, chamando-o pelo nome e perguntando se ele vai deixá-lo passar. Ichibei responde que ele não deve falar seu nome tão levemente, a menos que queira perder a voz. A batalha entre os dois começa, e podemos ver que Ichibei utiliza todo o seu poder. Durante a maior parte da batalha, Ichibei mantém um sorriso sinistro no rosto, demonstrando grande confiança. Yūrabara ficou impressionado e parecia ter sido dominado, tanto que parecia que Ichibei havia vencido facilmente. No entanto, a situação mudou quando Yūrabara revelou sua habilidade The All Might, um poder que supera qualquer outra habilidade. Ichibei ativa sua Shikai quando ele diz o comando Pinte de Preto. Sua Zanpakuto Ichimonji transforma-se de um pincel em uma lâmina curta. Em seu estado Shikai, Ichibei balança sua Zanpakuto liberando tinta. Qualquer coisa que essa tinta cubra perde seu nome e seus poderes, pois o seu poder deriva da cor preta. Toda vez que Ichibei libera Ichimonji, toda a cor preta de todos os seres, vivos ou mortos, torna-se seu poder. Sua Bankai Shirafude Ichimonji complementa perfeitamente sua Shikai. Na verdade, sua Bankai depende de sua Shikai, o que pode se considerar uma fraqueza. Ao ativar sua Bankai, Ichibei tem a capacidade de mudar o nome de qualquer oponente que tenha sido atingido pela tinta de sua Shikai. Shirafude Ichimonji utiliza tinta branca, e ao escrever nos corpos de seus alvos, Ichibei é capaz de mudar seus nomes, dando a eles propriedades e poderes concedidos pelo nome. Por exemplo, ele muda o nome de Yūrabara para Formiga Preta, dando-lhe a força de uma formiga comum. A única maneira de Yūrabara superar essa habilidade foi através do seu poder The All Might. No capítulo 610, ele destrói o corpo de Ichibei de dentro para fora, explodindo seu torso, assim derrotando o líder da Divisão Zero. Depois que Ichigo e os outros chegam ao Palácio Real, Ichibei o chama. Ele pede que ele diga seu nome completo, revelando que todo o poder reside nos nomes. Após dizer seu nome, Ichibei recebe uma pequena porção dos poderes de Ichigo, o que o ajuda a se curar. No capítulo 611, Ichibei diz a Ichigo que precisa dele para parar Yūrabara, deixando o destino da realidade nas mãos de Ichigo, agora que a Divisão Zero foi derrotada. Embora Ichibei tenha recuperado seu corpo, será tarde demais quando sua força retornar, e ele não consegue pensar em mais ninguém com poder para parar Yūrabara. Ele não pede que mate Yūrabara, mas apenas que o detenha. Ichibei afirma que o Rei das Almas é a chave do mundo, e se o Rei das Almas morrer, a Sereitei, o mundo dos vivos e o Hueco Mundo, toda a realidade colapsará e desaparecerá. Ele pede desculpas a Ichigo por colocar ele em uma tarefa tão pesada, mas o destino da realidade agora está em suas mãos. No capítulo 612, após Yūrabara empalar o Rei das Almas, vemos Ichibei falando consigo mesmo, desculpando-se com Ichigo e seus amigos, e revelando que eles não têm chance contra Yūrabara. Isso é estranho de se ouvir, especialmente após ter encorajado-os a enfrentá-lo. Este é o lado mais sombrio de seu caráter sendo revelado, pois Ichibei sabia que eles não tinham chance, mas ainda assim os mandou desafiar Yūrabara, mesmo que isso significasse a morte deles. Ele então diz a si mesmo que Ichigo e os outros não têm nada a temer, pois é isso que a paz significa. Ichibei coloca os interesses do Rei das Almas acima de tudo, e essa dedicação pode fazê-lo parecer malévolo e não transparente com seus verdadeiros motivos. Descobrimos mais sobre os seus verdadeiros motivos e por que ele queria levar Ichigo ao Palácio Real nos Light Novels Kenfyo On-Road. Descobrimos que Ichibei queria realmente matar Ichigo, cortar seu corpo e usar seu cadáver parcialmente consciente como o novo Rei das Almas. E foi por isso que ele treinou Ichigo desde o início. Isso teria realmente acontecido se Ichigo não tivesse derrotado Yūrabara.
Após o final do arco da Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, Ichibei usou o cadáver parcialmente consciente de Yhwach e o transformou no próximo Rei das Almas. Apesar do quão sinistros e malignos eram seus planos, ele não se arrepende. Durante uma conversa entre Kyoraki e Ichibei, discutindo a natureza do atual Rei das Almas, Kyoraki está aliviado por Ichigo não ter sido cortado, mas Ichibei afirma que Ichigo teve sorte, já que ele não esperava que Ichigo sobrevivesse à batalha contra Yhwach. No terceiro volume do light novel Kenfyo On-Road, aprendemos mais sobre o passado e os motivos de Ichibei. Ele explica a verdadeira história do mundo, afirmando que originalmente a realidade estava em caos, sem vida nem morte. Progressos e regressões ocorriam simultaneamente, levando 10 milhões de anos para o mundo estabilizar. Eventualmente, Hollows emergiram e começaram a consumir humanos, perturbando o equilíbrio das almas. Isso deu origem ao primeiro menos grande. Devido à perturbação dos Hollows, o mundo estagnou, até que um novo Rei das Almas emergiu. Este ser transcendente destruiu os Hollows. Ichibei admitiu que na época, outros seres especiais como ele também surgiram, mas não havia ninguém no nível do Rei das Almas. Isso confirma que a existência de Ichibei precede o Palácio Real e a Sociedade das Almas. Antes de se tornar o eixo central, o Rei das Almas continuou a destruir os Hollows para proteger o mundo, mas acabou causando caos. Em resposta a isso, 5 seres poderosos da época se uniram para restaurar o mundo. Descobrimos que esses 5 indivíduos eram os ancestrais das 5 grandes famílias nobres. Ichibei afirma que trabalhou ao lado deles para dividir a realidade em 3 mundos separados. Para isso, eles precisaram do poder de um ser superior. Por essa razão, eles capturaram e selaram o Rei das Almas em um cristal. Ichibei testemunhou o poder do Rei das Almas, sendo usado para criar os conceitos separados de vida e morte e os 3 mundos distintos. Assim começou o ciclo das almas. O ciclo das almas é o equilíbrio das almas no mundo humano e na sociedade das almas. Esse equilíbrio é mantido pelos Shinigamis, que eliminam Hollows que perturbam essa harmonia. Ichibei afirma que não tem certeza do motivo pelo qual o Rei das Almas cooperou com eles. Ele especula que foi porque o rei previu o futuro e viu que concordar com os ancestrais das famílias nobres era a melhor opção. No entanto, isso é apenas uma especulação. Ichibei descreve como um dos ancestrais da família nobre mutilou o corpo do Rei das Almas, removendo seus membros e órgãos, resultando no Rei das Almas que conhecemos hoje. Ichibei está convencido de que o Rei das Almas escolheu viver esta vida para balancear os mundos, mas é difícil de acreditar que alguém gostaria de ser mutilado e exibido como um falso governante. Pode-se dizer que Ichibei é o verdadeiro governante. Ele fala pelo Rei das Almas e é quem mantém essa mentira. Pelo que sabemos, ele é a única pessoa sobrevivente que conhece a verdadeira história do mundo. Ichibei mentiu para todos e apoiou as 5 grandes famílias nobres na captura e mutilação do Rei das Almas. Ele é na verdade um falso líder que mostrou sua lealdade aos ancestrais das 5 grandes famílias nobres. Ele está longe de ser um nobre soldado do Rei das Almas. Ichibei nunca obedeceu verdadeiramente ao Rei das Almas e é responsável por milênios de mentiras sobre as quais a Sociedade das Almas e a realidade foram construídas. Ele possui alguns dos poderes e habilidades mais impressionantes de Bleach, e mesmo tendo sido derrotado por Yhwach, não devemos subestimar sua Shikai ou Bankai. O que vocês acharam das verdadeiras intenções de Ichibei? Deixe o seu comentário abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Assista ao próximo vídeo recomendado a seguir. Obrigado por assistir até o final.